Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Bom, antes eu quero começar de trás para frente. Eu não acredito, sinceramente, que ninguém vai aprender com essa situação, né? É assim, não é possível. Não é possível, sinceramente. Eu acho que se não aprendermos com essa situação, não vamos aprender nunca mais. As pessoas diziam na pandemia, né, em meio ao desespero, muitas hipócritas, lógico, diziam durante a pandemia que não é possível, se depois disso a humanidade não acordar, já era, não sei o quê. Muitas falavam da boca para fora com medo de morrer para tentar se livrar do peso da negatividade da cabeça dela, e do coração e da mente dela, por hipocrisia pura. Mas eu acho que essa situação hoje que estamos vivendo, as situações hoje, a circunstância, nós temos que parar para pensar. Por que eu comecei de trás para frente? Porque eu precisava falar isso para poder dizer assim que o quanto é ridículo, nojento, repugnante, escroto, não só ouvir a voz do Lula, mas ouvir a fala dele. Já vou abrir um parêntese aqui. O que acontece? Eu acho que os políticos tinham que tomar vergonha na cara. Tinham não. Tem que tomar vergonha na cara e lutarem para mudar tudo isso. O brasileiro gosta muito de burlar sistema, gosta muito de fazer as coisas de acordo com aquilo que lhe agrada, né? E deturpa as coisas. Não vou falar muito sobre isso, porque o vídeo vai ficar longo, mas tinha que dar uma pincelada nisso. E assim, gente, o que me espanta no Brasil é que para ser médico, você precisa passar 10 anos numa faculdade. Para ser professor, você precisa no mínimo 2. Para ser policial, para ser um agente público, enfim, seja de qualquer ramificação, você precisa de estudar e passar por provas. Mas para ser presidente da República, basta você ser um cachaceiro. Quer dizer, se eu parar no bar da esquina e começar a beber cachaça, eu posso me candidatar à presidência da República. E não é possível que o Brasil, não aprenda com isso. É fato que essa fala desse ridículo, desse cachaceiro, mostra que nós precisamos mudar a nossa política. É fato que as alianças e os aliançados desse cachaceiro nos mostram que nós precisamos mudar. A minha cabeça, a sua cabeça precisa mudar. Não é possível que você vai entender que numa esfera menor você pode votar em um cara que apoia esse cachaceiro, tipo o Eduardo Paes. Ah, mas você não gosta do Eduardo Paes. O que você tem contra o Eduardo Paes? É ladrão igual o Lula. É um ladrão vigarista, só não sei se é cachaceiro. Mas é a réplica, uma miniatura do Lula. Mas não é disso que esse não é o ponto central. O ponto central bom, gente, eu não estou falando de ficha limpa. Eu não estou falando de elitizar, de só condicionar aos ricos algumas funções. Não, de privar o pobre. Mas as coisas têm que ter um padrão mínimo de ordem e decência. Não adianta
E assim, eu não posso pegar e entregar o Brasil, como disse o Bolsonaro várias vezes, entregar a direção de um país nas mãos de um cachaceiro, pinguço, vigarista, safado, gente. Daqui a pouco esse vigarista, esse cachaceiro imundo, vai arrumar uma guerra. Entendeu? E o pior é que seus apoiadores são tão covardes e imundos quanto ele. Que não vão lá para a Venezuela defender o Maduro. Não vão para a faixa de Gaza defender o Hamas. Eles ficam daqui latindo. Liberdade para a Palestina. Liberdade para... Por que o Lula não foi lá para a Palestina na linha de frente lá e falar, liberdade para a Palestina, DJ? Por quê? Porque esse cachaceiro imundo sabe não só que ele é um covarde, safado, mas que ele é um mau caráter imundo. E que o plano dele não é melhorar as condições do povo brasileiro e nem melhorar a vida dos brasileiros que estão fora do nosso país hoje. Não, tá cagando e andando para isso. Mas tá aqui do Brasil latindo, falando um monte de merda. E agora, para piorar, a culpa do tráfico é do usuário. Então, como eu estava dizendo, tive que pausar o vídeo aqui para atender minha filha. A culpa é do usuário. O traficante é vítima do usuário. O que mais falta para que nós abandonemos a hipocrisia e comecemos a bater o que realmente importa. Gente, não pode. Você precisa ter um padrão. Para ser motorista, como eu fui, para ter habilitação, você precisa de estudar, pagar uma quantia absurda. Mas para ser presidente, não. Esse é o problema. Aí esse cachaceiro imundo fica falando merda atrás de merda, arrumando problema para os brasileiros no mundo afora, sujando o nome do Brasil, e os cães vira-lata, petistas, latindo, fora Bozo, fora Bolsonaro, prende o Bozo, não sei o quê, e apoiando esse cachaceiro imundo. É lamentável ver como isso é culpa dos políticos, não os que estão hoje, mas que estão, e até os que já morreram, safados, que se sentavam com bandidos para negociar. E eu não falo bandido traficante de morro, não, é bandido de colarinho branco. Culpa desses vigaristas e de muitos outros que perpetuaram isso aí no poder. É absurdo como hoje nós temos a chance de começar de trás para frente, para que isso não se repita, para que cachaceiros, criminosos, sequestradores como Dilma, Miriam Leitão, Gabeira, não possam nem se candidatar. E não é ficha limpa política, não, é ficha limpa de vida. Para que esse tipo de gente não tome mais o poder. Para que pessoas como Barroso, mas é um juiz, aí falou besteira. Mas olha o nível que desceu o STF hoje. O STF é um cabo eleitoral do crime organizado. E volto a dizer, crime organizado que eu falo, não é o das favelas, é o crime organizado do plenário da Câmara, é o crime organizado lá do Senado, é esse crime organizado. Veja o Barroso com bandeirinha, veja o juiz, missão dada, missão cumprida,
É absurdo. Falta estômago para digerir a imundície do Lula, do STF. Falta. Mas eu acho que você político, você brasileiro, tem que aproveitar isso como oportunidade. Não só na hora de votar, mas na hora de legislar. Na hora de fechar as portas de verdade, da justiça, para criminosos, para bandidos, para cachaceiros como Lula, Moraes, Barroso e muitos outros. Para que essas pessoas não entrem na política e não façam a desgraça que estão hoje fazendo com o Brasil. Essa é a realidade. Esse é um assunto que é muito mais amplo. Gastaria, 20 minutos de vídeo. Eu acho que 11 já não vão me assistir, que dirá 20, 30 minutos de vídeo. Mas eu deixo aqui a minha manifestação, a minha indignação e a minha esperança, meu desejo de esperança, para que você, cidadão de bem, e você, político, que ainda tem um pouquinho de dignidade, trabalhe em prol da verdade, de melhorias para o povo e para a nossa nação. E tenho título.